Boa noite a todos. Gratidão. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome, da Gilda, que sustenta esse ancoramento desse trabalho, que a gente sabe que mexer com esses assuntos não são coisas simples, tem muitos interesses que não seja divulgado aquilo que a gente faz aqui, e há 7 anos que ela está sustentando, o Arnaldo também, e eu de certa forma também, não é a primeira vez que eu estou participando desse evento, acho que desde os primeiros eu estou aqui, então uma gratidão a todos nós por estarmos fazendo o nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre mecânica quântica. Eu não sou formado em física, em nada, mas para as minhas respostas internas do meu processo de evolução, eu cheguei até essas informações e sinto que é uma missão minha compartilhar um pouco a partir desse olhar. Então eu vou falar um pouco da minha história e nisso já vai entrar a mecânica quântica também, que já correlaciona tudo. Nessa encarnação, eu estou Raoni Duarte, estou com 40 anos, sou do interior de São Paulo, Santa Fé do Sul, moro aqui em São Tomé, vai fazer 8 anos, e venho daquela formação clássica, vamos dizer assim, onde eu fui educado numa estrutura, vamos dizer, o normal, uma religião católica, e ser ensinado a estudar num bom colégio, para você poder fazer uma boa universidade, ter um bom emprego, constituir família, ter uma velhice tranquila e desencarnar. E foi nessa tentativa que eu comecei a dar os meus primeiros passos, segui essa questão. Então eu fiz uma universidade pública, depois fui trabalhar em São Paulo, eu sou formado em ciência da computação, fui trabalhar na área de TI em São Paulo, no Itaú, que era, naquele momento, uma das referências na área de TI. Então eu fui seguindo o protocolo da Matrix, vamos chamar assim. Até que minha primeira promoção, no meu primeiro ano de trabalho, foi uma virada de chave para mim, porque eu sempre fui muito autocrítico e depois que eu fiz o meu ano perfeito, vamos assim dizer, que eu consegui a promoção, eu, numa viagem para a Bahia, para Arraial da Ajuda, eu fiz uma reflexão. Se o que eu tinha vivido aquele ano tinha valido a pena a minha promoção, a questão financeira, que a gente sabe que é importante, que é valorizado dentro do sistema, e eu cheguei à conclusão que para chegar aos resultados que eu tinha chegado naquele momento, eu sacrifiquei muitas coisas da minha essência. Então, por exemplo, eu sempre gostei de música e eu não consegui naquele ano praticar a música. Eu sempre gostei de cuidar do meu corpo em questão de academia e tal, e naquele ano eu não tinha conseguido ir com a assiduidade que eu gostaria. Eu gostaria de ter mais tempo livre, e eu descobri que nos finais de semana eu chegava em casa, eu estava cansado e não conseguia fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Então, para mim, a conta não fechou. Por mais que eu tivesse chegado nos resultados iniciais ali de promoção, de o que a Matrix nos cobra, vamos assim dizer, não foi como a gente chama aquela Brastemp. Eu não consegui chegar nessa felicidade. Foi aí que eu comecei a questionar e, por destino que a gente fala, não existe na minha opinião, mas por a forma como tinha que ser, eu decidi que eu ia mudar de vida. Até então eu achava que eu ia só mudar o estilo de vida, Então eu não gostava de mundo corporativo, vi que aquilo não era para mim, falei, vou abrir uma empresa. Eu sou da área de TI, falei naquela época, era 2015, vou abrir um e-commerce, estava no começo, essa questão mais de internet, falei, vai ser uma saída para mim. Aí abri um e-commerce, pedi demissão no Itaú, saí de São Paulo, fui para Campinas, que é uma cidade grande também, mas já um pouco onde eu morava mais interior, que era o que eu precisava, numa casa que tinha natureza no fundo, riozinho, que é o que eu precisava me conectar naquele momento. E com a empresa, com o e-commerce, que eu tinha dado o start. Com 1 mês de e-commerce, eu senti que não era aquilo também. Tinha comprado estoque, tinha feito site, tinha mexido em tudo, mas o mesmo motivo que me fez sair do banco, que é porque não estava fazendo sentido para a minha vida, eu não estava sendo feliz ali, fazendo isso, mesmo que eu tivesse o meu tempo livre, que eu pudesse acordar a hora que eu quisesse, dormir também, enfim, eu era gestor da minha vida, mas isso não me bastou. Eu ainda não alcancei a felicidade como eu achava que deveria ser. E foi nesse momento que eu tinha guardado o dinheiro para poder investir e ter um tempo para fazer essa transição de carreira, que eu falei, bom, eu não sei o que eu quero, eu só sei que tudo que eu tentei agora não me trouxe felicidade. E aí eu falo que foi o melhor acordo que eu fiz na minha vida, que foi, eu tinha o dinheiro guardado, eu falei, vou me dar um tempo, vou tirar um período sabático para eu poder me entender. Naquela época eu não tinha conhecimento nenhum de espiritualidade, de autoconhecimento, nada disso. Eu só tive a certeza que o caminho que eu estava seguindo não era o caminho que me traria felicidade. Eu olhava para as possibilidades futuras, eu tinha amizade com um chefe que era
bem acima de mim, e eu via a vida dele e não me via vivendo aquela vida. Então foi quando eu falei, não tem outra alternativa, vou tentar alguma outra coisa, que no caso seria fazer nada, que foi um desafio para mim também, porque sempre foi daquilo, tem que trabalhar, fazendo alguma coisa. E foi nesse momento que, na verdade, eu estava cheio de dúvidas e perguntando internamente o que eu estava fazendo aqui, porque as coisas não fizeram sentido para mim. E aí, para mim, como tudo tem as suas respostas, surgiu para mim, é uma longa história, então eu vou curtar, mas chegou para mim a mecânica quântica, através, não sei se vocês conhecem, já deixa como uma recomendação, o professor Hélio Couto. Eu gosto muito do trabalho dele. Apareceu para mim uma palestra do Hélio Couto. A primeira palestra que eu assisti, eu já comecei a entrar em catarse, chorando e assistindo, porque pela primeira vez algo em relação à vida me fez sentido. Até então, na religião católica, não tinha as respostas. Sempre que eu aperto um pouco mais, vai um pouco mais profundo, chega nos mistérios insondáveis. E para mim, essa forma, com todo respeito às religiões, mas não era a forma como me conectava. Quando a mecânica quântica chegou, a primeira vez que as coisas fizeram sentido, literalmente sentido. E aí eu vou dar uma explicaçãozinha bem básica, do jeito que eu entendi, que para mim é a forma mais didática, para que todos possam compreender como eu entendo o que é mecânica quântica. Eu sei que se você mostrar isso aqui para um físico, ele vai falar que eu estou falando não tem nada a ver, e está tudo bem, porque dentro da ciência, eu vou falar um pouco sobre isso também no decorrer da palestra, que cada ciência, ela ainda está limitado à terceira dimensão. Então, algumas coisas vai ter que ter uma mudança de paradigma para que a ciência possa acompanhar. Não é que eu ache que não seja científico o que eu vou dizer. Para mim é ciência. Só que como a ciência ainda é baseada nos parâmetros da terceira dimensão, para ela eu entendo que seja considerado como paracientífico ou algo não científico. Então eu gosto de explicar dessa forma. Se a gente pegar e der zoom em qualquer parte do nosso corpo, a gente vai ver que é feito de células. Se nós dermos um zoom nas células, nós vamos chegar nas moléculas. Dando um zoom nas moléculas, nós vamos chegar a átomos. Se der um zoom nos átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Dando um zoom nos prótons, a gente vai chegar nos quarks. Se der um zoom nos quarks, chega no bóson de Higgs. Bóson de Higgs é a menor partícula, até chamada de partícula de Deus, que é aonde a ciência conseguiu chegar. Com a tecnologia atual, conseguiram chegar no pedacinho da existência que deu o nome de bóson de Higgs. Só para título de curiosidade, átomo quer dizer indivisível. Então houve uma época na evolução que eles achavam que o átomo seria a menor partícula da existência que eles conseguiriam mensurar. Foi só evoluir um pouco mais a tecnologia, já chegaram no bóson de Higgs. Abaixo do bóson de Higgs, vamos assim dizer, dando um zoom, é o que chama-se na ciência de vácuo quântico. Eu não gosto muito desse termo, porque para mim, vácuo dá a sensação de nada, de ausência, pelo menos para mim é isso que soa. Quando na verdade eu chamo de todo. E aí queira dar o nome que você queira dar, Deus, Jeová, Alá, Jah, para mim são nomes. Eu entendi que tudo vem do vácuo quântico. Então, se a gente pegar e der zoom nesse microfone, vai ver que ele é feito de átomos, que é feito de prótons dentro dos elétrons, que é feito de quarks, que é feito de bóson de Higgs, que vai chegar no vácuo quântico. Se você for na Lua e der um zoom na Lua, ela vai ser feita de átomos, que vai ser feito de prótons dentro dos elétrons, que é feito de quark, que é feito de bóson de Higgs. Então, tudo é feito do vácuo quântico. Se vácuo quântico é o todo, tudo é feito do todo. Se vácuo quântico é Deus, o nome, tudo é feito de Deus. Quando eu entendi isso, foi a primeira vez que fez sentido para mim Deus. Porque até então eu tinha amigos de outras religiões. E para mim, o meu Deus era o certo. Mas eu ouvia eles também, eu gostava de ouvir. Até peguei isso do meu pai, que ele gostava de estudar também outras religiões. E eu falava, tá, mas qual que é o Deus correto? É o meu Deus ou é o Deus do meu amigo? Ou o Deus do terceiro lá? Então isso não fazia sentido para mim, não fechava a conta, não tinha uma lógica. Quando eu entendi que tudo é uma coisa só, porque tudo vem da consciência do todo, como eu chamo, do vácuo quântico, como a ciência quer chamar, aquilo fez sentido para mim. Porque aí sim é uma única consciência, e o presente que a mecânica quântica me trouxe é a compreensão que tudo, tecnicamente falando, é feito de ondas. Tudo tem frequência. Por mais que para a gente nessa dimensão pareça que está parado, pareça que as coisas sejam sólidas, nada aqui está parado. É para a nossa percepção humana que parece que está parado.
A sensação dessa dimensão nos leva a essa experienciação. E para mim faz sentido, que como o todo é o todo, são infinitas possibilidades. Então, dentre as infinitas possibilidades, tem que existir um lugar onde a gente possa experienciar a matéria, a sensação, o físico. E nisso, eu compreendi com a mecânica quântica que a realidade ela está organizada no que eu chamo de dimensões. O que seriam as dimensões? Então, se tudo é frequência, se cada átomo está vibrando numa frequência específica, as dimensões são as faixas de frequência. Não são esses os números, eu gosto de dar só de uma forma didática, mas é como se fosse, na terceira dimensão, é como se vibrasse de 1 a 10. De 11 a 20 seria a quarta dimensão. De 21 a 30, quinta dimensão, e assim por diante. Então, essa realidade que nós estamos vivendo, que a gente consegue perceber com a tecnologia que a gente tem, é de 1 a 10. Então, a nossa ciência, ela faz ciência de 1 a 10. Tanto que quando o Einstein, que é considerado um dos gênios que realmente é, ele terminou a encarnação dele com um dilema na cabeça dele, que ele foi contra a própria mecânica quântica que ele ajudou a criar. Porque lá, algumas décadas atrás, por lógica, eles já chegaram a uma conclusão que teria uma velocidade de comunicação mais rápida que a velocidade da luz. Segundo a física clássica, de Newton, de Einstein, nada deveria trafegar mais rápido que a velocidade da luz. Isso deveria ser uma regra da física. O que aconteceu depois de anos que ele desencarnou, conseguiram fazer o emaranhamento quântico. Apesar do nome ser feio, o que é o emaranhamento quântico? Conseguiram provar em laboratório que existe uma velocidade de comunicação mais rápido que a velocidade da luz. Teoricamente, pela ciência vigente, isso não deveria acontecer. Tanto que o Einstein, quando ele desencarnou, ele chamava de comunicação fantasmagórica. Ele deu até esse nome para poder colocar uma pecha de algo não real, vamos assim dizer, para essa comunicação. Mas o fato é que depois de algumas décadas, a ciência evoluiu e chegou ao emaranhamento quântico. Então temos uma velocidade de comunicação mais rápida que a velocidade da luz. O que a ciência faz em relação a isso? O que eles colocam nos livros? Que entre as duas subpartículas existe uma comunicação não local. Ponto final, vira a página do livro e não fala mais sobre isso. Mas o que seria o não local? Se existe o local e o não local, então agora temos dois lugares. Não seria uma oportunidade para abrir a consciência e começar a expandir e olhar de uma outra forma? Para mim seria. E isso foi feito há 200 anos atrás com a dupla fenda, que foi o experimento que, em laboratório, chegaram à conclusão que um elétron ele pode se comportar como partícula e como onda. O que isso quer dizer? Que neste momento que eles entenderam isso, nasceu toda a tecnologia que a gente está usando agora. Cadê o fio do meu microfone? Cadê o fio dos celulares? Não tem mais fio. Porque eles entenderam que tudo é partícula e tudo é onda. A informação pode ser trafegada como partícula ou como onda. Tesla já tinha entendido isso desde a época dele. Quando ele morreu, nem lembro quando ele morreu, mas faz um tempinho já que ele conseguiu pegar isso. Tanto que no filme dele, que eu recomendo de assistir, ele faz um barco de controle remoto sem fio. Quando ele faz, a galera vai ao delírio, assim, porque naquela época não era nem um pouco convencional. Então essa tecnologia, essa lógica, já existe e sempre existiu. A questão é que a humanidade está presa ao estado de consciência, onde pra gente só existe essa dimensão. Quando eu entendi isso, para mim abriu-se um portal. Porque até então, na questão ufológica, eu nunca tive uma opinião formada. Eu só achava, eu gostava de ciência, assim, de ver as notícias, e via lá, cada vez, a cada, sei lá, 1 ano, 2 anos, a NASA, os institutos espaciais, descobrindo novas galáxias, e com não sei quantos trilhões de planetas. Eu falava, por probabilidade, a chance de estarmos só a gente vivos aqui no planeta, só o planeta Terra ter vida, para mim era muito pequeno. E aí a lógica de, mas foram no planeta tal, mas não tem oxigênio. Foi no planeta tal, mas a temperatura, ou não tem água. Aí eu ficava pensando, mas será que se o todo for fazer seres diferentes, todos os seres vão ser meio que iguais? Precisa de água, precisa de oxigênio. Então eu sempre fui meio que aberto para isso. Mas quando eu entendi as dimensões, para mim ficou muito claro que é como fases da consciência. Então por que os extraterrestres
aparecem pra gente nas naves de luzinha, aparece e depois aparece. Eles fazem os crop cycles, as tecnologias que eles têm. Pra gente que está nesse estado de consciência de terceira dimensão, aonde só existiria isso aqui, parece uma tecnologia que, assim, algo mágico. Mas, na verdade, é pura mecânica quântica. O que acontece? Eles entendem como é que funciona. Na minha opinião, um ser, na fase evolutiva dele, ele vai galgando consciência. Então, por exemplo, um ser que está na quinta dimensão, quer dizer que ele já passou pela terceira dimensão, que ele passou pela quarta dimensão, até chegar na quinta dimensão. Um ser que chegou no nível de quinta dimensão, ele consegue trafegar na quarta e na terceira tranquilamente. Então, para um ser aparecer, a nave dele aparecer e depois aparecer, para a gente parece uma coisa, algo futurística. Na verdade, é tecnologia. E é uma tecnologia que a gente poderia ter acesso. Mas como estamos estagnados na crença que só existe vida na Terra, que isso aqui é a única coisa que existe e que tudo é material, a gente se afastou por autorresponsabilidade. Eu sempre coloco dessa forma, que nós somos, tem uma Matrix, tem um sistema e tal, porque realmente tem, mas isso não quer dizer que não seja responsabilidade nossa. Eu trabalho a partir da autorresponsabilidade, que tudo que acontece na minha vida sou eu que criei. Então, se nós estamos, entre aspas, presos no planeta e presos na nossa própria inconsciência, foi uma escolha nossa de aceitar as coisas como elas são. A partir do momento que você muda de consciência, o mundo muda para você. Então, foi nesse momento que, de perdido na vida, que eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, estava reclamando, quando eu entendi tudo isso, eu falei, bom, tem um porquê de eu estar aqui, eu sou uma manifestação do todo, então eu tenho um propósito e eu tenho uma egrégora, que foi aonde eu me conectei com os nossos irmãos estelares, e na minha opinião, lógico que não dá para falar porque são infinitas possibilidades, mas num grupo desse aqui, com um assunto desse aqui, a probabilidade de não sermos extraterrestres é muito pequena. E isso para mim também não é grandes coisas, porque na verdade nós viemos do todo. Se nós viemos de Orion, que no caso é da onde eu sinto que eu sou, das Pleiades, de Arcturus, de Sirius, isso é, vamos dizer, da onde nós tomamos partida. Mas como eu acredito que a vida é eterna e não tem fim, então a gente vai poder explorar o universo, ainda mais agora, que na minha opinião estamos chegando num nível de consciência que não dá mais para esperar. Nós já vivemos muitas experiências, então a questão da verdade sobre a vida universal é uma questão de tempo, é um tic-tac que está rolando cada vez mais rápido. Lá fora, já nos Estados Unidos eu acompanho, já teve desclassificações, tem documentários já que qualquer um que quiser assistir, assim, tem fartas provas. Então eu acho que está criando um inconsciente coletivo no bom sentido, preparando as pessoas para que a divulgação possa vir, porque não tem mais o que experienciar. Acho que a gente já gastou, nesses milhões de anos que estamos aqui na Terra, todas as experiências que a terceira dimensão pode nos dar. Então eu falei, bom, sabendo que tem isso, vamos trabalhar com os irmãos. Qual é o trabalho? No meu caso, eu fui para o lado do autoconhecimento, que eu entendo que estamos aqui para aprender, para evoluir. E o que os irmãos, aí lógico que tem, assim como humanos, tem a galera que a gente chama do bem e a galera do mal, do outro lado, dos extraterrestres, para mim é a mesma coisa. Tem os irmãos que querem ajudar, que querem a evolução, e tem os irmãos que, por estarem ainda inconscientes de quem eles são, na minha visão, todos os seres são Deus. Essa é a minha lógica. Então, por mais que o ser esteja fazendo o papel do mal, que a gente chama assim, dá esses rótulos, para mim, ele continua sendo Deus. Pode levar 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, íons, que é uma quantidade incontável de tempo, mas a algum momento ele vai despertar. Então, o que nós estamos vivendo, na minha opinião, e até à luz da mecânica quântica, é exatamente o que a gente chama de uma transição planetária. E o que seria uma transição planetária? Eu gosto de fazer analogia com uma escola. Então, supondo que a Terra ela está como um ensino médio, quer dizer, ensino primário, que é a terceira dimensão. Então, durante bilhões de anos, ficamos no ensino primário, errando aqui, fazendo guerras, explodindo bomba atômica, tá tudo certo. Experiências compatíveis de seres que estão na terceira dimensão. Só que a Terra, para mim, tudo tem uma consciência. E assim como nós temos uma consciência humana por estarmos humanos, a Terra tem uma consciência planetária. Então, Gaia, como seria o nome desse espírito que está encarnado na Terra, como um planeta, eles também estão em evolução. E chegou o momento da Terra dar um salto quântico, que seria o quê? Mudar de faixa de frequência. Então, ela está saindo da terceira dimensão para ascensionar para a quinta dimensão. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas e a quarta dimensão? O que é a quarta dimensão? Quarta dimensão é onde estão os mortos.
Na verdade, ninguém está morto, né? Na minha visão, não existe morte. O que existe é vida dimensional. Estamos encarnados, deixa esse corpo que ele é necessário para essa dimensão, acorda do outro lado pensando e sentindo igual você pensava e sentia. Não muda muita coisa não, você só consegue perceber, você olha seu corpo lá, depende da situação, você só vê e fala, morri. Agora você vai descobrir que morreu e continuou vivo. Então, para mim, continua dessa forma. E a quarta dimensão seria, na visão dos espíritas, onde está o nosso lar, as cidades astrais. E aí tem desde a quarta inferior, né, que é uma faixa de frequência, que aí seria o umbral, para os católicos, o inferno, lugares de sombra, vamos assim dizer. E tem a quarta superior, que é onde já estão as cidades astrais, já mais para o lado da luz, vamos assim dizer. Mas com muitas pessoas também que ainda precisa reencarnar em terceira dimensão, enfim. Então, o que está acontecendo? Está sendo uma limpeza que, para mim, quem está desencarnado está no mesmo processo. Porque vai chegar um momento na Terra que não haverá mais vida na terceira e na quarta dimensão. Porque o projeto Terra, terceira e quarta dimensão vão acabar. Ah, quer dizer que a terceira e a quarta dimensão vai acabar? Não. Porque agora outros planetas estão entrando na terceira dimensão para que os seres que o todo está criando agora, que para mim não tem fim, a todo momento eles estão conversando e está tendo seres criados emanados do todo. Para esses seres terem a experiência de passar para a terceira dimensão, tem que ter um outro planeta, neste momento, sendo construído para que esses seres possam passar por essa experiência. Assim como neste momento, tem algum ser chegando no nível de consciência que para ele, a graça que tem, para ele acordar, vamos assim dizer, no dia a dia dele e ter graça, ele tem que administrar um planeta inteiro. Que aí para mim é o papel, por exemplo, de Jesus. Eu vejo ele como um administrador. Chegou num nível de consciência que, para ter graça para ele tem que administrar um planeta inteiro. Que a consciência que ele tem, o amor que ele tem, é capaz de administrar um planeta inteiro. Então, na minha visão, todos nós, seja o tempo que for, vamos chegar também numa consciência de administrar, por exemplo, um planeta inteiro. Pode levar o tempo que for, não tem fim, então essa é a graça, é uma viagem de consciência, a gente vai estar onde a gente tem que estar a todo momento, mas o futuro, vamos assim dizer, para onde estamos indo, é para um lugar de luz, de expansão da consciência. Então eu acredito que esse momento que nós estamos passando é um privilégio. Estar encarnado numa transição planetária, para mim, é um presente de você poder, em primeira pessoa, vamos assim dizer, porque quem está desencarnado, quem está na quarta dimensão, está passando pelo processo de transição planetária da mesma forma. Só que estar encarnado, porque a história da Terra é uma história de terceira dimensão, que por mais que muitas pessoas reclamam daqui, para mim isso aqui é um presente. É um lugar para a gente vivenciar experiências que nenhuma outra dimensão vai nos dar. Essa sensação, como eu disse no começo, de materialidade, os cheiros, o toque, a música, que até os ETs gostam muito da gente, pela questão musical que os humanos têm, tem experiências que só aqui a gente pode vivenciar. Então, muita gente quer se libertar, quer acabar com a terceira dimensão. Eu agradeço a cada dia por estar aqui. Óbvio que sinto que nós estamos num momento de fechamento de ciclo, não dá mais para viver essas experiências, e o que vai ajudar na libertação é exatamente o conhecimento. Quando as pessoas, desde pequenininha, forem ensinadas com a realidade, que para mim, o que nós estamos falando aqui, por mais que pode ser utópico, para mim é a realidade. Quando, desde pequeno, a mecânica quântica for ensinada para as crianças, em uma geração, 10, 15 anos, nós vamos viver em outro planeta. Totalmente diferente, porque as crenças iniciais vão ser diferentes. Hoje ainda é na escolinha, aquela forma tradicional, ensinando a física de Newton, de Einstein, que eu não estou falando que está errado. A única questão é que ela não responde a toda a realidade. A própria física, quando chegou na mecânica quântica, eles tinham certeza de tudo. Falava, até um cientista falou que ele, sabendo os parâmetros iniciais, ele daria a resposta de todas as coisas. Quando chegou na mecânica quântica, veio o princípio da incerteza e mostrou para as pessoas que não eram bem assim. Os físicos não conseguiam mais ter a precisão que eles queriam. Era só uma região de probabilidade. Então, isso, teoricamente, deveria ser o suficiente para haver uma mudança na ciência. Se a ciência fosse, vamos dizer, honesta, é isso. Até aqui, nós fomos com essas crenças. A partir do momento que um experimento científico, que pode ser replicado, como o emanamento quântico foi, já foi replicado e deu o mesmo resultado, e quantas vezes fizer, vai dar o mesmo resultado. Então, teoricamente, se temos uma nova realidade na ciência, essa realidade deveria ser replicada para tudo. E deveríamos aplicar isso no nosso dia a dia. O que seria aplicar isso no nosso dia a dia?
para quem é das terapias holísticas, já conhece um pouco, mas nós vamos ter no futuro, vamos falar do mais avançado. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar das câmaras de cura e de replicadores. O que são câmaras de cura? Vão ser máquinas, onde você vai entrar dentro dela, ela vai por frequência, vamos lá, tudo é partícula e onda. O que a nossa ciência trata? Corpo físico. Ela só atua no corpo físico. O que esses aparelhos fazem? Eles atuam na onda. Então, cada órgão, na sua situação, vamos dizer, ideal de saúde plena, ele tem uma frequência específica. Qualquer frequência diferente dessa frequência de saúde é considerada como uma doença e vai dar os sintomas no corpo físico. A máquina, ela simplesmente lê o seu campo energético, que é o que a ciência deveria ter entendido, ela vê quais são os órgãos que estão em desarmonia e roda, projeta, joga a energia de frequência de saúde daquele órgão no seu campo. O que vai acontecer naquele exato momento já era a doença. Instantaneamente vai desaparecer, ou em minutos ali vai desaparecer. Qual que é a grande questão? Que eu sempre falo. Vai acontecer o quê? A pessoa vai sair da máquina sem nenhuma dor, curou câncer, curou o que for. Se ela não mudar os padrões de pensamento e sentimento dela, que está atrelado ao sistema de crença dela, vai dar 1 mês, 2 meses, 1 ano, não importa o tempo. Daqui a pouco tá a pessoa de novo precisando da máquina para poder se curar. Então, qual é o grande ensinamento que, pelo menos para a gente, na nossa egrégora, que é o Despertando, os ETs, vamos assim dizer, nossos irmãos estelares passam? De buscar o autoconhecimento, de você se entender, que é isso que liga as raças estelares. Tem trilhões de planetas espalhados por trilhões de galáxias, populados por seres conectados ao todo. O que faz com que esses seres não entrem em guerra, apesar que tem guerra também além da Terra, mas o que faz a grande maioria estar em harmonia? Porque todos eles se reconhecem o todo. Todos eles foram para dentro no processo de autoconhecimento deles, lá no planeta deles, com as diferenças culturais, com a forma de organização, mas todos foram para dentro e chegaram na conclusão que existe uma única consciência e que eles fazem parte dessa única consciência. A partir desse momento, quando chega nesse nível de consciência, aí sim não existe mais guerras, não existe doença, não existe ninguém passando necessidade. Para mim, confesso que a minha consciência antiga isso era uma utopia. Era tipo o final de novela. Tem uma época que eu fiquei bravo com essas coisas, que eu falo assim, a vida não é assim. Esses filmes que acabam tudo bem, final de novela, todo mundo de branco, grávida, a vida real para mim não era daquela forma, e me incomodava aquilo um pouco. Mas na verdade existem infinitas possibilidades. Quando eu entendi isso, uma das coisas que eu mais quis fazer, eu falei, bom, então por lógica, se são infinitas possibilidades, tem que existir outros lugares onde a organização de vida seja diferente da nossa. Foi quando eu comecei, eu não tenho clarividência, não tenho claudiência, a minha mediunidade é de intuição. E eu consigo fazer uma projeção de consciência, vamos assim dizer, através da minha intuição. Então, através das minhas meditações e com a ajuda das medicinas da floresta também, que faz parte da nossa egrégora, eu comecei a acessar o que seria a quinta dimensão, que para mim está aberto para todo mundo, é faixa de frequência, não é um lugar físico. Você pode, lógico que tem, vamos dizer, a parte física, mas é consciencial. Então eu comecei a acessar para entender como é que era. E para mim foi a coisa mais maravilhosa, porque realmente existe a possibilidade de um planeta onde todas as pessoas estão felizes, todos estão saudáveis, todos estão fazendo aquilo que gosta, não há guerra, não há destruição, a natureza está em harmonia. Tudo isso, por mais que pareça uma utopia para a gente, e eu compreendo, porque o que a gente vê é isso, você abre o olho e só enxerga isso. Parece que essa é a única realidade possível. Eu falei, não, existem outras coisas que, na verdade, eu não sei se esse número é real, mas falam que a Terra é o último planeta aqui da nossa região da galáxia que está se libertando da terceira dimensão. Ou seja, se a gente for ver no frigir dos ovos, como a gente fala, são muito mais planetas e, consequentemente, muito mais seres vivendo em harmonia, vivendo em paz, do que em guerra. Então parece pra gente que a realidade é só essa. Mas, na verdade, é pela limitação que a gente se impôs de consciência. Outros planetas já estão na quinta dimensão, já estão vivendo em harmonia em muito mais tempo. Então, qual é a missão? E aí eu falo um pouco do nosso trabalho, que chama Despertando, é exatamente ancorar essa quinta dimensão. Como que a gente faz isso? Internamente primeiro. Então, se eu não me sentir o todo, não adianta, porque qual que é o efeito colateral? Ou eu me sinto um todo, e a partir do momento que eu me sinto todo, eu vou pensar no melhor para o todo sempre.
Como é que um monte de planetas diferentes, na Confederação Galáctica, por exemplo, vai fazer reunião, como é que eles conseguem chegar num consenso? E se fosse pensar humano, cada um queria puxar para o seu lado, ser um pouco melhor para você e para os seus. Se fosse assim, seria impossível ter essas reuniões. O que faz com que eles cheguem? Lógico que tem desavenças, tem diferenças de pensamento, não quer dizer que é tudo uniforme, vamos assim dizer. Mas o que liga e faz com que as coisas prosperem é esse sentimento de unificação que faz com que todas as decisões sejam tomadas pensando no melhor para o todo. Lógico que no melhor para o planeta dele, para o povo dele, só que tem uma linha de tempo, que eu acredito, que sempre pode contemplar todos os seres que estão envolvidos naquilo. Então, se é uma negociação, tem uma linha de tempo, tem um acordo, onde vai ficar bom para ambas as partes. Se ambas as partes pensarem no melhor para o todo. Se eu quiser puxar só para o meu lado, obviamente vai ficar desequilibrado. Se o outro vem e puxa para o lado dele também, vai ficar desequilibrado. Se ambos estiverem alinhados internamente, ou seja, sem desejos egóicos de mais, de poder, de controle, que é o que rege ainda a humanidade, tirando esses sentimentos, se a negociação, se a conversa for feita a partir de um lugar de consciência de unificação, é óbvio que eles vão chegar num acordo. Vão chegar numa linha de tempo onde vai ficar bom para todo mundo. Então, o que a gente faz enquanto egrégora é, primeiramente, buscar esse lugar, buscar essa paz interior, essa conexão, para que a gente possa se relacionar. Que, em última instância, para mim, nós estamos indo para esse caminho. Qual que é a linha de tempo que eu vejo acontecendo? A inteligência artificial está aí. Qual é o medo de uma parte da população? Que ela tome o emprego das pessoas. Eu, na verdade, eu torço para isso. Porque eu não vejo a hora que a gente faça somente o que eu quero fazer. Não mais por necessidade. Não para pagar contas, não para o trabalho ser um sofrimento. E sim ser uma coisa gostosa. Aquilo que a gente não quer fazer, a gente programa os robôs, as máquinas para fazerem, para que a gente possa ter o tempo livre para ter a criatividade que é o que as máquinas não têm. A inteligência artificial é fantástica. Ela chega a níveis que talvez até um humano seja difícil de chegar, porque ela tem muita informação. Ela consegue correlacionar mais do que o cérebro humano seria capaz de armazenar de informação. Mas ela tem uma pequena limitação, que ela não tem intuição. Ela não tem criatividade, ela não acessa as dimensões superiores. Pelo menos essa IA dessa dimensão aqui. Então, com essa informação, eu fico tranquilo. Porque eu sei que mesmo que tome o emprego de todo mundo, o mundo que nós estamos indo não é mais esse mundo desse emprego. É um mundo onde cada um vai fazer aquilo que gosta. Eu acredito que, dentro dos meus estudos de autoconhecimento, eu entendi que o todo, Deus, o nome que você queria dar, ele emanou a gente com um propósito. Eu perguntei para ele, quando eu estava tretado com a situação, eu perguntei para Deus, mas para que eu existo? Se você já é o todo, para que eu preciso existir? E as respostas que ele me deu, que para mim foram convincentes, é que nós somos uma manifestação dele. Então ele é o todo, ele é infinitas personalidades. Cada um de nós representa uma personalidade do todo. Então, cada um de nós vem, vamos dizer, de fábrica, com um conjunto de dons e talentos, que eu chamo, que são habilidades do todo. O todo tem tudo, ele sabe tudo. A gente parte de fábrica com algumas habilidades. Então, a gente se complementa. Tem uns que são bons numa área, os outros não são bons. Mas tem outros que naquilo que o outro não é bom, ele é bom, e naquilo que ele é ruim, o outro é bom. Então, se a gente tiver centrado, todo mundo no seu lugar original, vamos assim dizer, na sua consciência plena, eu acredito que a gente se complementa. E a partir desse momento, eu vejo o mundo, que foi o que mais me encantou nas minhas meditações, aonde eu só fazia aquilo que eu gostava, não tinha mais aquele negócio de acordar e falar, nossa, tem que fazer tal coisa. Não, eu fazia somente as coisas que eu gostava, e as coisas que eu não gostava, tinha outras pessoas fazendo, e elas estavam gostando de fazer aquilo. E as coisas que as outras pessoas não gostavam de fazer, muitas das vezes eram as coisas que eu gosto de fazer. Então eu entendi que é complementar e que não precisa disputar, não precisa ter essa ideia de escassez, que vai faltar. Tem lugar para todo mundo, porque a Terra é gigantesca e o tanto de recursos que nós temos também, para mim, não teria problema se a gente usasse com um bom senso. Teria água, recursos minerais disponíveis para centenas, milhares de anos, se fosse usado de uma forma, vamos dizer, mais coerente, com bom senso, mais alinhado com a quinta dimensão. Então
Então o que a gente pode fazer? É a gente ser a mudança. Não adianta ficar esperando, é óbvio que eu acho que todas as religiões apontam para uma mudança, uma transição planetária, o separar do joio do trigo, o momento de final, enfim, tem várias denominações que eu acho que é uma preparação, até para quem vai pelos caminhos das religiões, desse momento que a gente está vivendo, que para mim, tecnicamente falando, nada mais é que uma mudança de frequência. Então, o que seria o separar do joio do trigo? A gente não falou que são faixas de frequência? Então, quem vai estar na quinta dimensão? Quem vibrar na frequência de quinta dimensão. E o que seria vibrar na frequência de quinta dimensão? Nós somos um campo eletromagnético, que é uma consciência que pensa e sente. Todos os seres, independentemente do planeta que eles vieram, o corpo físico que eles tenham ou não, ele vai ser uma consciência que pensa e sente. Cada pensamento que a gente tem e cada sentimento que a gente tem uma frequência específica. Tudo é onda, tudo está vibrando, logo, tudo tem uma frequência. Então, eu escolho, pelo meu livre-arbítrio, quais são os pensamentos e sentimentos que eu quero ter. Ninguém me obriga a pensar as coisas que eu penso e ninguém me obriga a sentir o que eu sinto. É uma escolha individual minha de sintonizar nos pensamentos e sentimentos que eu estou tendo. Sabendo disso, eu sei que cada pensamento e sentimento tem uma frequência. No momento que eu ressoo com aquele pensamento e aquele sentimento, eu entro naquela frequência. Se essa frequência está dentro do range de quinta dimensão, eu estarei na quinta dimensão. Se os meus pensamentos continuarem sendo pensamentos de padrão de terceira dimensão, mesmo que eu desencarne aqui, eu vou para um outro planeta de terceira dimensão. Então, para mim, a separação do joio e do trigo não é Deus, não é Jesus falando, você é minha direita, você é minha esquerda, como parece que é no sentido religioso. Para mim é eletromagnetismo. Aqueles que estiverem vibrando na dimensão de quinta dimensão, na frequência de quinta dimensão, vai acordar, vamos assim dizer, na quinta dimensão. Aqueles que estiverem vibrando ali na terceira dimensão, vai para um outro planeta de terceira dimensão, aonde todos os seres que estão encarnados naquele planeta querem estar lá. Por mais que ainda seja um planeta de escassez, de guerra, de doenças, se você for ver, o estado de consciência dos seres que estão vivendo essa experiência está perfeito do jeito que está. Assim como aqueles que, para eles, já deram o número de experiências aqui na terceira dimensão, está livre para ir para a quinta dimensão. E não que precisa, eu falo muito da transição planetária, porque é um momento épico. É uma oportunidade de você ascensionar juntamente com o planeta. E isso é um belo empurrão. Mas isso não quer dizer que você não possa ascensionar encarnado ou desencarnado. Então, por exemplo, a mesma regra. Para onde vai a pessoa depois que ela desencarna? Depende da frequência dela. Se ela estiver vibrando numa frequência de quarta dimensão, ela vai ficar na quarta dimensão. Se ela estiver na quarta inferior, cheio de medos, de culpas, de traumas, ela pode ficar no umbral, por exemplo, que é um lugar feio, que é um lugar ruim. Mas por que a pessoa vive aquela experiência? Porque a consciência dela ainda vibra naquelas experiências. Ela acredita naquilo, seja porque ela foi dogmatizada pelas religiões, que se ela não cumprisse o que Deus manda, ela ia ser punido no fogo do inferno. Não importa o motivo pelo qual ela acreditou naquilo. O fato que, ao acreditar, ela vibra naquela frequência, ao desencarnar, ela vai para onde a frequência dela leva. Então, não tem um Deus para mim, não tem um ser, um Jesus ou algo que vá determinar a seu destino, para onde você vai. É tudo uma questão sua. Então, se você escolher fazer a mudança, trazer uma nova consciência, para mim é o momento mais propício que a gente já viveu. Volto, não que exista um momento único para despertar, mas é que o planeta está em processo de despertar. A catarse que o planeta está vivendo, porque ele também está se readaptando para uma quinta dimensão. Então não vai ser, dizem, até o irmão Arnaldo tem até um mapa interessante de como seria um novo planeta Terra. Porque a gente já teve cataclismas no passado que mudaram, a gente sabe que alguns lugares eram mar, virou seco, lugares que eram secos vão virar mar. Então eu acho, são infinitas possibilidades, não sei aqui como a Terra vai fazer o processo dela, mas eu acredito que é natural que tenha movimentações que a Terra está fazendo no processo dela natural de transição planetária para que ela possa ascender. E nisso tem lugares que, óbvio,
que cada um vai estar aonde tem que estar, mas São Tomé das Letras é um dos lugares considerados propícios também para a gente poder passar um processo. Dentro da minha evolução, eu posso morar em qualquer lugar. O todo é a minha casa. Mas como eu tenho que estar em um lugar, a gente pode escolher esse lugar. São Tomé é um lugar com certeza muito propício para a gente poder passar por esse processo. Então, a missão minha, né, particular, e do meu time, né, que é a Igreja Despertando, é viver esse novo. Então, com muitas custas, não é simples, porque no começo tudo é nós, é irmão de alma, aí é o primeiro dia, é tudo nós, a convivência começa. Aí no segundo dia começa a vir as diferenças, um gosta de um jeito, outro gosta do jeito, um pensa de uma forma, outro não pensa de uma forma, acontece o que a gente chama de namastreta, que é os momentos que tem as diferenças de pensar, aí o que a gente faz? Agora a gente está rendendo uma pousada, já faz desde janeiro que nós estamos, até convidar vocês, na Cachoeira Obiose, só colocar lá Cachoeira Obiose no Google Maps, vai dar lá no Espaço Despertando, que é o nosso espaço. Para chegar nesse espaço, mas nós fizemos infinitas reuniões, e dentro dessas reuniões, a maioria do tempo era exatamente para equalizar para onde a gente está indo. Então se tem alguma diferença, não adianta, vamos parar, irmão, fala. Aí o irmão vai ter o tempo de fala, todo mundo vai ouvir o que ele tem para falar, terminou de falar, passa o bastão da fala para o outro, ele vai falar tudo o que ele tem para falar, passa para o outro, não importa, 1 hora, 2 horas a gente para, come, volta e mais tempo de reunião. Por quê? Não é mais para ser feitas as coisas da forma antiga. A forma antiga é piramidal, tem alguém lá em cima que fala, vai ser assim, assim e assim, e os outros abaixo vão e cumprem as missões. Na nova era não é mais assim. Lógico que existem os papéis, os personagens, cada um tem a sua missão, mas não é mais de cima para baixo mandando. A gente trabalha no circular. Então o conhecimento está no meio, quem quiser chegar, vem mais perto, pega e tem o mesmo valor a minha fala como de qualquer irmão. Ônus e bônus. Qual é a dificuldade? Tudo é mais lento, porque aí tudo tem que delegar, tem que conversar, tem que tratar as diferenças, tem que harmonizar para poder ir para frente. Só que a nossa missão não é fazer. Eu falo, a gente já está fazendo muita coisa. Só de ter um espaço nosso para poder receber os irmãos, para ancorar essa realidade que a gente está falando, isso já é meio caminho, já é um parte do processo. Mas a verdade é que a gente está brincando só com isso. A pousada, receber os irmãos é uma desculpa que a gente dá para poder viver a realidade. Porque em última instância, que eu falo, na minha opinião, muito em breve, nós vamos ter tecnologia para não precisar fazer nada. Vai acabar dinheiro também, toda essa escassez, não vai precisar mais. Vai vir, eu falei das câmeras de cura, tem os replicadores. Replicadores vai ser tipo um micro-ondas, que você pensa numa coisa, ele se materializa. Eu sei que pra gente parece uma coisa ultra sofisticada, mas a verdade é a mecânica quântica. Por quê? Se a gente for pensar, eu dou sempre exemplo de uma fruta, a banana. A banana, ela tá aqui, física. Pela mecânica quântica, a gente sabe que é partícula e onda. Então a informação banana já existe no todo. Porque tudo já está no todo. Se não estivesse, então o todo não seria o todo, porque faltaria uma informação. Então todas as informações já estão disponíveis no todo, enquanto onda, informação. O que aqui na terceira dimensão, os engenheiros que montaram a terceira dimensão para a gente vivenciar, pensaram, vamos fazer as frutas de uma forma que aquela informação vai ser encapsulada numa sementinha, que aí você vai colocar ela na terra, junto com outras informações, com a água e tudo mais, e desse processo químico vai germinar a vida, que vai resultar numa banana. Porém, a informação banana inicial já tem no todo. Então, o que o replicador faz? Ele só cocria a banana de uma outra forma. Ao invés de colocar ela na terra e existir todo o processo químico para depois da banana, ele pega a informação da banana e materializa a banana. É só uma outra forma da banana se manifestar na terceira dimensão. Isso seria o normal de qualquer outro planeta se mostrasse um aparelho desse. Para a gente vai precisar de um tempo, até as pessoas aceitarem isso. Por isso que eu sempre falo sobre mecânica quântica, porque para mim é a física da nova era. É a que vai responder, e para mim respondeu, por exemplo, os milagres de Jesus. São os milagres de Jesus, mas para mim não são milagres. É mecânica quântica. O que acontecia? Ele via alguém. A pessoa está cega. Ele olhava para a pessoa, ele sabe que a pessoa está cega, porque ela, pela inconsciência dela, foi criando essa doença até que virou uma cegueira, por exemplo. Mas na consciência de Jesus, ele olha para o ser, ele vê Deus.
Porque essa é o efeito colateral de você se sentir o todo. Você olha para o outro ser e você sabe que ele também é o todo. Então ele olhava para o ser, ele só via saúde, ele não via doença. No momento que ele estava olhando para o ser, intencionando para ele a saúde, tudo que era doença desaparece na hora. Por isso que parece um milagre, que é a mesma coisa que as máquinas vão fazer. Na hora vai desaparecer a doença. É um milagre? Não. A máquina está projetando a frequência saudável no campo da pessoa. Jesus estava projetando com a consciência dele a frequência saudável no campo da pessoa. Então não é uma coisa inexplicável, não é, na minha opinião, não é um milagre, e sim a mecânica quântica sendo aplicada ao vivo. E tem até um vídeo, procure depois no YouTube, que tem o Evangelho segundo a mecânica quântica, que tem várias correlações que eu nem tinha me ligado, que Jesus naquela época ele estava falando de mecânica quântica. Mas naquela época não tinha o conceito de átomo, não tinha o conceito de vibração, não tinha nada disso. Então ele teve que falar em parábolas para que as pessoas pudessem mais ou menos captar o que seria a realidade. Mas o fato é, ele estava explicando mecânica quântica desde aquela época. Então tudo que ele fez, ele falou, o que eu fiz, vocês podem fazer, eu vou fazer mais. Sim, porque em algum momento pode levar 2.000 anos, 3, 10, não importa. Todo planeta vai chegar em algum momento no nível de consciência aonde isso vai ser óbvio para as pessoas. A gente vai dar risada no futuro falando, nossa, lembra aquela época que a gente achava que a gente estava sozinho no universo, que só existia isso aqui, essa dimensão? A gente vai dar risada, na minha opinião, porque por mais que possa ser real, e a gente viveu isso durante muito tempo, a realidade não é essa. A gente tem o livre-arbítrio de achar que só existe isso aqui como realidade. Mas o fato da gente achar isso não elimina as outras dimensões. Igual eu falo da ciência. O fato da ciência fazer ciência de 1 a 10 não quer dizer que do 11 para frente não exista. Só quer dizer que nós vivemos, em termos científicos, ignorando uma grande parte da realidade. Porém, como estamos no ápice da transição planetária, não tem como mais nada ser ignorado. Então, o convite é para olhar para dentro. Eu acho que informação é muito importante, né? Tanto que eu tenho meu slogan, começa com busca e conhecimento, que foi o que mudou minha vida. Até então eu não tinha essas informações. A escola me ensinou do 1 a 10, só a terceira dimensão. Eu precisei ir atrás, por vontade minha de ter respostas, até chegar na mecânica quântica, que trouxeram todas as respostas. Agora é um momento com informação. Eu brinco que hoje com a internet, o que você coloca depois do www. Pode mudar a sua vida, porque a informação é livre, não tem mais esse impeditivo. Sei lá, 50 anos atrás era muito difícil você ter acesso a um livro sobre espiritualidade, a um livro sobre autoconhecimento, sobre mecânica quântica, sobre assuntos que abrem a consciência. Agora não, agora já está bem pulverizada a informação, é uma questão de cada um fazer a sua escolha. O que eu quero viver? Continuar num padrão de terceira dimensão ou viver o novo? Ir para a quinta dimensão. A gente aqui fez a escolha de ir para a quinta dimensão. Então o trabalho é interno, de muito autoconhecimento, olhar para dentro e viver. O convite também agora está sendo de sair um pouco da teoria e ir para a prática. No caso, a gente, na nossa egrégora, fomos para a matéria, para um espaço físico, onde a gente vai viver um pouquinho disso, para depois ter uma forma de mostrar. Eu tenho essa missão de também trabalhar com política, e quando a minha espiritualidade mostrou isso, eu assustei. Porque política é uma coisa que meio me incomoda, o meio, como é que é. Aí você fala assim, pode ficar tranquilo, sabe o que você faz? Cria o que você quer, mesmo que for pequenininho. Cria uma comunidade de 20 pessoas que seja, que você vai rodar do jeito que você está falando. Depois que vocês estiverem rodando, esse é dar risada, porque vai demorar um tempinho para você viver lá, porque não é fácil, convivência, relacionamento. A hora que vocês estiverem maduros, vocês começam a chamar as pessoas para virem passar a experiência com vocês, e aí vocês falam, qual que é mais legal? Qual faz mais sentido para vocês? O que a gente viveu até agora ou o que a gente está vivendo aqui? Acho que uma boa parte da população vai fazer mais sentido essa tentativa que a gente está tendo. E aí, naturalmente, a política nada mais é que a organização estrutural de uma sociedade. Naturalmente, a gente vai criando esses pontos de luz, que a gente tem essa missão também de começar aqui em São Tomé das Letras, mas a gente tem missão para o Brasil inteiro e para o mundo, de instalar unidades do despertando, para que ir criando essa consciência e unificando, né, com esses pontos de luz e muitos outros trabalhos também que estão sendo feitos. É a hora de cada um cumprir o seu propósito, para a gente se unir e sustentar uma energia, vamos dizer, necessária e mínima para que a transição planetária possa acontecer da forma mais suave.
para mim, que vai ir para a quinta dimensão, isso é fato. A forma como vai ser, eu acho que a gente determina, né? Vamos dizer que o avião vai pousar na quinta dimensão. A suavidade do pouso, a forma como vai ser, a consciência de cada um que vai determinar. Então, da nossa parte, é fazer esse trabalho interno e oferecer também, deixando aqui, depois a gente vai ligar, se puder, falta um minutinho, deixar só os contatos nossos, né? A gente tem... Tá, então vou já finalizando só, a gente vai deixar os contatos. Então, a gente tem um trabalho online, né, onde eu comecei lá em 2015. Então, nós temos 3 cursos: a Jornada da Ascensão, Curando o Feminino e Transcendendo o Ego, que para mim o foco é autoconhecimento. Temos uma comunidade online também, que é o Faróis de Luz, e agora nós temos nosso espaço Despertando, que fica aqui em São Tomé. Fica o convite para todos, se forem ficar até domingo, tiver um tempinho mais, é só colocar no Google Maps Cachoeira e Ubiose e chegar lá, que a gente vai estar fazendo esse movimento. E em outro momento também, quem quiser chegar, estamos abertos a receber aqueles que estão buscando autoconhecimento, buscando se entender. Estamos tentando fazer o novo. Finalizo por aqui e vou abrir para perguntas no finalzinho aí, acho que tem só uns minutinhos, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu sou disponível. Pode falar, depois lá atrás. É bom pôr o mic? É bom que todo mundo ouve. A gente tem 3 dúvidas sobre isso. Primeiro, entender aquela frase de que a consciência resgata laços fractais. E aí, assim, a gente está vivendo, eu, por exemplo, em várias dimensões ao mesmo tempo, também conhece eu falo do nosso mentor, se eu escolhi para cá é porque tem uma outra pessoa igual a mim indo para cá. E a terceira é essa questão que você entrou um pouco, Deus, sabe? O que Deus faz essas criações? Você sempre me pega, os hindus falando de Mahalila, mas se a consciência plena toda, por que ele fica investigando? Como ele já sabe tudo, então por que ele fica testando e nessas vidinhas, nessas coisas? Isso para mim não faz sentido. Obrigada. Quer fazer a pergunta lá do irmão lá atrás também, que depois eu quero lembrar tudo. Tá. Oi, Raul. Muito boa a sua palestra, você deu uma aula de quântica que acho que todo mundo conseguiu entender porque é bem difícil. Esse Fábio Couto, né? Hélio Couto. Hélio Couto, o cara é muito bom. Ele é bom. Todo mundo poderia ouvir ele, porque ele vai entender uma coisa muito interessante. Sim. 2 coisas, eu gostei para falar para você dessa materialização que você falou da banana. Uma coisa muito bacana que a gente assistiu a aula do Milton Rampasso aqui, e ele me confidenciou que numa das passagens por dentro de um agroglifo que estava lá na Terra, não sei qual agora, porque muda energia, né? Quem já assistiu a aula dele e outras aulas, ele explica bem isso. Ele falou que ele estava saindo e falou, nossa, estou com uma sede, muita sede. Puta, como seria bom agora uma latinha de cerveja. Aí ele está andando, um negócio toca, uma latinha de cerveja molhada não, gelada dentro do agroglifo, né? E mais uma coisa só, falando de frequência que você falou, isso já existe, viu? Na odontologia, na medicina, por exemplo, na parte da integrativa, então você tem hoje a biorressonância. Então você avalia, né, todo o teu sistema de organismo por uma biorressonância por frequência. Exato. E você tem a contrafrequência. Então, por exemplo, você pode desparasitar seu corpo colocando frequências contrárias daquela do parasita, por exemplo. Exato. E outras coisas, né? Fígado, essas coisas. Então, essa máquina que talvez você entre, na verdade, ela já tem metodizada para essas coisas menores, né? Então, é muito legal. Então, um dentista integrativo ou biológico hoje, ele faz esse tipo de tratamento no consultório. Exato. Parabéns, viu? Já passa para ele também ali. Tem. Depois você me lembra. Não, mas se você quiser falar logo, depois eu pergunto. Tanto faz, pode falar. Vou precisar tocar aí minha coisa aqui. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Meu nome é Flávio, sou de Prazer. Minha voz Legal. também. Gostei do sotaque. Do Nordeste aí pra cá, viu você? Aqui tá tempo negativo para você, né? Temperaturas negativas. Eu gostei de tudo que você falou, Gratidão, irmão. mas eu queria dizer a você que eu, de vez em quando eu leio a Bíblia e tem muita coisa que você fala que tá lá, cara. Sim. Então, quando você falou sobre a materialização da máquina, existe um versículo se eu não estou enganando, é Provérbios, que eu não decoro, tá? Que fala assim como pensas, Então, Deus ele já fala isso pra gente, assim, no meu pensamento, viu, pelo amor de Deus. Mas a pergunta vem agora. Raul, eu queria saber de você falou que a gente está no processo, não é isso?
Então, assim, a nível macro, eu acho que o que causa uma confusão no nosso planeta seriam as guerras entre as nações. E a nível micro, as nossas guerras pessoais que nós temos em casa, com o vizinho. E como você falou que nós estamos numa evolução, na sua concepção, isso atrapalha a nossa evolução ou isso aí é independente, vai ser individual, que eu fiquei nessa dúvida. Aí a minha pergunta seria, acontece alguma coisa que atrapalha a nossa evolução enquanto humanos para alcançar essa quarta e quinta dimensão? Obrigado. Boa, gratidão, gente. Vamos lá ver se eu lembro tudo, senão me ajuda aqui antes. Essas perguntas são ótimas. Eu acho que eu fico muito feliz quando alguém chega nelas, porque eu precisei dessas perguntas para poder ter minhas respostas. Talvez a minha resposta não te anime tanto, porque ela não é tão definitiva. Porque eu acho que Deus, o todo, o nome que esse querido dá, ele conversa cada um de uma forma. E eu precisei perguntar para ele, fiz exatamente essa pergunta de meditação, mas se você já é o todo, você já está tudo dentro de você, para que me fazer? Deixar eu quieto lá, eu estava de boa, sem existir, para que fazer tudo isso? Aí ele fez uma proposta para mim que foi assim, me tirou da zona de conforto. Ele falou, tá bom, sente o que eu sinto, e aí você fala, como é que você faria? Quando ele me fez sentir ele, que eu entrei na energia do todo, é tanto amor, é tanto tudo, que não tem como ficar parado. Ele vai ficar se multiplicando em seres o tempo inteiro. Nós estamos conversando agora em novos seres sendo criados, porque o amor incondicional é movimento. Não tem como parar. Quando eu cheguei no lugar dele, empatia, me coloquei no lugar dele e falei assim, eu te entendo. Porque se eu estivesse aí também, eu faria a mesma coisa. Então talvez essas perguntas precisam, na sua fé, na sua conexão, pedir com sinceridade, falar, eu quero sentir, eu quero entender. Porque senão eu vou te dar uma resposta, e aí você vai falar, legal, mas vai ficar aquela dúvida ainda, aí você vai querer a resposta da outra pessoa, e da outra pessoa, e a sua. E a sua conexão para ter essas respostas. Então eu faço essa provocação no bom sentido, de se conectar, porque a maioria das pessoas, como ficou uma coisa meio religiosa, e muitas pessoas não querem ter, a gente se afastou de Deus, eu mesmo. Eu fiquei 30 anos, falava de Deus assim, falando, ei Deus, sei lá, Deus, sei lá, mas não tinha parar mesmo, quem é Deus? Eu posso ouvir, eu posso conversar, porque religião é Deus lá em cima, aí tem um intermediário, que é o padre, o pastor e tal, e você lá embaixo, pecador e tal. Quando eu falo que eu converso com Jesus, que eu recebi meu propósito de Jesus, muita gente fala, nossa, que arrogância, que prepotência, como assim? E Jesus está lá falando, galera, fala comigo. Por que vocês se afastaram de mim? Pode trocar ideia, pode chamar. Então as coisas parecem ser complexas, mas a verdade é a gente que complicou, porque a gente não quer buscar lá na raiz as respostas. Então, meditação, busque que ela vem. De uma forma, num sonho ou de outra, cada um tem sua conexão, mas aí vem as respostas. E aí só a questão dos fractais, para mim é isso, por exemplo, quando eu recebi a informação que a minha alma está na 7ª dimensão. Para a minha alma dar um salto para a próxima dimensão, eu não sou o único fractal existente dela. Porque é tão já evoluído que só eu aqui, não desmerecendo a minha experiência, mas só eu aqui na 3ª dimensão, ganhando informação, não seria suficiente para ela dar o salto dela. Então tem outras instâncias minhas, na verdade da minha alma, encarnada em outros planetas, em outras dimensões, que aí tudo que eu estou vivendo aqui vai nutrindo a minha alma, tudo que esse outro espectro está vivendo vai nutrindo a minha alma. Como eu me conecto com a minha alma, eu posso pegar as experiências que o outro fractal meu está vivendo, ele alimenta a minha alma. Se eu me conectar com a minha alma, eu pego a experiência nova dele para mim, ganho habilidades, vamos assim dizer, vou me tornando mais complexo e minha alma vai ganhando mais complexidade para ela poder dar o salto naquela dimensão. Para um amigo meu foi assustador, quando eu falei isso, eu falei assim, como assim? Tem outro de mim? Tipo assim, é tanta querer a individualidade, eu entendo, você não pode existir uma outra aspecto meu, porque a gente preza pela individualidade, mas quando a gente entende que em última instância a gente nem existe, quem existe é o todo se manifestando através da gente, aí fica mais leve de compreender isso. Então faça suas perguntas que as respostas virão. Do irmãozinho lá de trás, tem já, né, eu até palestrei com o irmão chamado Alexandre Távolo, ele fundou a nova ciência. Essa máquina que eu falei, ela já meio que existe, só que ela está fragmentada. Então, como ele falou, primeiro eles vão investigar o terreno biológico que chamam, que é o corpo físico. A gente come mal, por mais que você coma orgânico, eles passam de avião, os chemtrails, eles passam de avião soltando uma fumacinha lá que parece nuvem, aí vai descendo, ou seja, não existe comida orgânica, não existe água limpa 100%, né? Porque eles dão um jeito de poluir. Então existem máquinas que chamam hidrovitálias. Você põe o pé nela, ela tem na máquina as frequências de metal pesado, solvente, agrotóxicos,
por frequência entra na sua corrente, passa pelo corpo inteiro e começa a sair na água. Depois que termina a sessão, a água sai nojenta, porque vai retirando tudo aquilo. Depois que fez essa desparatização, toda essa parte de limpar o terreno biológico, aí eles entram com as frequências. Aí pode ser tanto umas máquinas que projetam a frequência, ou eles frequenciam água, prata coloidal, qualquer meio só para receber a frequência para a pessoa poder fazer o tratamento. Então já existe sim, não é uma novidade. Esse irmão que fundou essa empresa, ele teve atentado de morte já, que é o que eu brinco, toda vez que alguém vai trazer uma tecnologia muito avançada, que vai libertar a humanidade, é óbvio que vai sofrer retaliação. Então ainda existe essa questão de não querer que isso aconteça, mas não tem como, já existe. Então quem quiser procurar nova ciência, e tem outras tecnologias também. Da sua parte, sempre vai ter seres, situações querendo atrapalhar. Porque, como eu falei, tem alguns seres, eles não querem que a gente evolua. Porque, infinitas possibilidades. Então, se no nível de consciência que eu estou, eu quero poder, eu quero controle, eu ainda me alimento disso, eu preciso que seres ficam em estado de consciência dormente para que eu possa aplicar essa dominação. Só que é o que eu falo, as pessoas têm muito medo. Quando desencarnar, não vá para a luz branca, porque você pode ser enganado e vai ter que reencarnar e reencarnar. Para mim é autorresponsabilidade. Então eu sei que tem seres que tentam me atrapalhar, que tentam atrapalhar meu trabalho, magia negra que fizeram pra gente lá na nossa cachoeira, um monte de trabalho que eu aceito, que faz parte. Que eu acredito que se eu estiver bem, se eu estiver protegido pela minha frequência, pela minha consciência, eles vão chegar, bater e voltar. Agora, se eu baixar a minha frequência, aí eles entram. Aí eles conseguem, por ressonância, me atrapalhar, me desanimar, enfim. Eles vão tentar pegar, eles conseguem ver os seus pontos fracos e eles vão tentar projetar essas energias para baixar a sua frequência. Se você estiver bem, se estiver centrado, entendendo quem você é, por isso que eu falo tanto de autoconhecimento, podem fazer o que for. O máximo que eles vão conseguir fazer é igual fizeram com Jesus. Arrastar ele lá numa cruz, ele vai desencarnar dando risada, agradecendo pelo propósito, terminou a dor que foi rapidinho ali, é recolhido no mundo espiritual com festa, com alegria. Então assim, não tem o que temer, porque eles não podem fazer nada. O máximo que eles poderiam fazer nessa encarnação é me matar. Como eu não morro, não existe o que ser temido. Eu como? A Bíblia fala isso. Exato. Não, quando eu falo das religiões, eu não falo no teor de crítica. É que eu acho que manipularam bastante. Então pegaram a Bíblia, mudaram ao Corão, tudo tentaram dar uma mexida para que pudesse sair do lugar. Mas a verdade está ali. O que Jesus falou está escrito e mesmo que modificaram, não perdeu a essência, que até hoje ainda continua forte ainda a missão dele. Beleza, galera? Vou passar por Arnaldo. Gratidão, meu povo. Quem quiser, é só acompanhar Despertando, despertando.com.br. A gente vai deixar depois também mandado no grupo as redes sociais e tudo mais. Gratidão.